você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas. Programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312. Nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos, e à frente deste trabalho, o nosso coordenador, irmão
Paulo Tadeu, glórias a Jesus. Telefone aqui da sede internacional, 39 31 60 00 ou 98164 0610. E o telefone aqui do Ombro Amigo Restaurando Vidas, da coordenação geral, é esse que você está vendo aí na tela, o 5198116 4162. Hoje conosco a irmã Duda Rodrigues. Paz, Senhor, irmã Duda. Paz, Senhor, irmã Tânia. Paz, Senhor, a todos que estão videologados. A irmã Duda esteve conosco já na quarta-feira, né, irmã Duda? Isso. Ficou de volta hoje para contar um pouquinho do testemunho dela. Eu creio que vai dar tempo, né, de contar todo o testemunho hoje, em nome de Jesus. Antes de iniciar o testemunho, nós queremos te falar o assunto do testemunho, né, Duda? Por quê? Porque às vezes você conhece alguém que passa por isso, quem sabe tem na sua casa alguém que faça isso ainda, né? Então, é um assunto muito importante, é um tema muito importante. Eu conheço algumas pessoas que passaram por essa situação. Então, vamos falar hoje sobre automutilação. Já conheceu aquelas pessoas que costumam se cortar, enfim. Então, se você conhece alguém que tem esse tipo de problema, já vai compartilhando essa programação que eu tenho certeza que Deus vai fazer algo tremendo nessa manhã de segunda-feira. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas, enquanto você vai compartilhando aí, nós queremos te mostrar os nossos produtos, né, Duda? Amém. O que o Ombro Amigo Restaurando Vidas faz? Nós somos um grupo de apoio a dependentes químicos e seus familiares. Inclusive, no sábado, já quero te deixar com vontade aí de assistir o programa de quarta-feira. Porque no sábado, quarta-feira que vem, né? Porque no sábado nós tivemos um evangelismo maravilhoso, né, Duda? Foi tremendo, foi coisa mais linda de se ver. Foi tremendo, foi lindo que Deus fez. Glória a Deus. E na quarta-feira, no programa das 18 horas e 30 minutos, nós vamos trazer as fotos, vídeos, enfim, um material para mostrar para você como foi esse trabalho de sábado. Então, já fica aí, já reserva um horário aí para poder assistir a programação de quarta-feira às 18 horas e 30 minutos, que você vai ver fotos, vídeos, vai ver um pouquinho do que foi o trabalho, que tem sido maravilhoso, né, Duda? É verdade, muito lindo. Muitas pessoas ali na entrada enquanto a gente estava orando aqui na Garibaldi, antes de sair, a equipe dobrou o joelho e foi orar, né? E enquanto as irmãs estavam dobrando ali o jornal, a Garibaldi é bem o foco ali, né? É verdade. Alguns núcleos não sabiam onde que a gente fazia o atendimento, não conheciam o local. Então, o pessoal, quando chegava ali, na mente deles, eles achavam que era aqui na sede, né? Verdade, é. Quando Ficaram chegavam ali, ficavam né? surpresos, porque é bem na quadra da Garibaldi, entre a Farrapos e a Voluntários da Pátria. Bem no foco, né? É muito grande o fluxo de dependentes químicos ali e de moradores de rua. E eles simplesmente chegavam ali e pediam oração, e a gente tentava manter a equipe, estava lá dentro orando, né? E, de repente, quando via, entrava um lá pra dentro, a gente não conseguia segurar, querendo que orasse, e ele ia até lá à frente, porque normalmente ali na portaria a gente já orava ali na portaria, mas muitos entravam e... Entravam, duas almas, né? Entraram dentro, mas muitas almas foram pararam lá para receber oração ali na frente mesmo. Exatamente. Foi muito lindo. Foi algo tremendo que Deus fez. Então, na quarta-feira, nós vamos mostrar fotos, vamos trazer fotos, enfim. Você vai ver um pouquinho do que Deus fez. Aleluia. E hoje, segunda-feira, nós temos aí alguns núcleos atendendo na segunda-feira. Então, é bem importante, você que precisa de ajuda, conhece alguém que tem problemas com drogas, com álcool, com vícios, entre em contato conosco nesse telefone da coordenação, 51981164162. E, entrando em contato conosco, nós vamos aí te passar o núcleo mais próximo de você. Outro dia, a irmã Duda me perguntaram assim, mas é terça-feira e não tem... Vou ter que esperar até a outra segunda para atender, para ser atendido. Não, tu pode vir no núcleo sede. Mas é quinta-feira, vou ter que esperar até segunda para ser atendido. Não, tu pode ir em São Leopoldo, que é na sexta-feira o atendimento. Tem sempre um irmão ali pronto a atender, né? Exatamente. E, com certeza, nós vamos fazer o melhor para poder atender você e a sua família. E você que conhece já esse trabalho e quer nos ajudar, quer colaborar com este trabalho, o que você pode fazer? Além de orar e jejuar,
pode adquirir os nossos produtos, né? Exatamente. Nós temos aqui a xícara do Ombro Amigo. É linda a xícara, né? É linda. Aqui você está vendo um lado, ali você está vendo o outro lado da xícara, olha só. As xícaras, nós temos as canetas. Bah, eu não trouxe a erva, eu ia trazer a erva para mostrar. Chegou a erva, gente. Glória Chegou a Deus. erva. Não perca, né? Porque vai muito rápido, né? Muito rápido. Então, assim, ó, se você já encomendou a sua erva, entre em contato conosco e solicite. Você que não encomendou ainda, manda uma mensagem aí que nós já estamos com a erva, né? Eu fiquei com 30 quilos para poder distribuir. Glórias a Deus. Irmã Eliezer, coloca aí na tela, por favor, a arte da erva, para você que está ouvindo aí essa programação, poder ver a erva. Você vai ver a erva neste momento, o pacote da erva, né? Custa R$12, apenas R$12 o quilo. Todo mundo que provou essa erva, Duda, diz que é a melhor erva que já provou, né? Não, e essa é abençoada, né? Ela vem direto do produtor. Glória a Deus. Diretamente do produtor para você. Ela é tão boa que vai tão rápido, né? Não sobra. Teve gente que disse, Tairê, guarda 5 para mim, porque depois acaba, de onde é que eu vou tirar? Não, Tairê, guarda 5 para mim. Então a gente já tem algumas reservas, né? Algumas encomendas, vai muito rápido. Então se você quer a erva amanhã, eu estou aqui do meio-dia às 18 horas, todos os dias de segunda a sábado, né? Segunda a sexta. E no culto de terça-feira, no culto de domingo, nós podemos estar distribuindo também antes do culto e depois do culto. Então, você precisa... Aqui o irmão Paulo Tadeu já está aqui no chat, ele está dizendo, ó, realmente é boa essa erva mate. E dizem que é uma das melhores, que ela é bem verdinha, né? Então, eu acredito. Eu não tomo chimarrão, né? Misericórdia, né? Eu não tomo chimarrão. Só tomava chimarrão com a minha avó, né? Mas quem toma chimarrão diz que é muito boa a erva. Então, eu acredito, né? Porque servo de Deus não vai mentir. Não vai mentir, vai falar a verdade. Exatamente. Tem também as nossas canetas. Irmão Eliezer, coloca aí as nossas canetas na tela, por favor, irmão Eliezer. Aqui a irmã Rosa está dizendo que quer a erva lá em Tramandaí, né? Irmão Paulo Tadeu, não sei como é que dá para fazer. Olha só as nossas canetas. Essas canetas, elas também são canetas evangelísticas. Por quê? De um lado, ela diz assim, drogas ou álcool tem solução sim. E do outro lado, nós queremos, procure-nos, nós queremos e podemos te ajudar. Não, o irmão Fábio também não toma chimarrão, o irmão Paulo Tadeu. O irmão Paulo Tadeu botou mais, o irmão Fábio toma chimarrão. Não, ele também não toma chimarrão, ele até toma se oferecerem para ele, né? Se ele for num lugar, a pessoa estiver tomando chimarrão, mas ele não é do chimarrão também. Graças a Deus, digo assim, imagina se Deus tivesse me dado um esposo que gostasse de tomar chimarrão. Bah, eu tava ralada, né? Meu Deus do céu. Ia decepcionar o... Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus é maravilhoso, né? Até nisso Jesus acertou, né? Glória a Deus. Obrigado, irmão Eliezer. Neste momento, nós vamos ouvir aí um pedacinho bem curtinho de um louvor, irmão Eliezer. Pode ser o hino de fundo mesmo. Olha só, irmão Paulo Tadeu. Puxa vida, Deus vai te dar graça. Não, eu até tomo. Tererê eu tomo. Tererê. Mas gaúcha, não tomar chimarrão é... É que eu sou, como é que é? Forasteira dessa terra. Peregrina. Glória a Deus. Misericórdia. Pois é. Coisas que acontecem, né? Vamos ouvir um pedacinho de louvor e a gente já retorna aí. Um minutinho para você compartilhar esse link aí para que muitas pessoas possam ouvir. Daqui a pouquinho a gente já retorna aí com o testemunho da Duda Rodrigues. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa
e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Glórias a Jesus. Retornamos então. Agora sim, vamos ouvir o testemunho da Duda, né? Duda, me diz uma coisa. Tu nasceu num lar cristão, Duda? Não, não nasci num lar cristão. Acho que a gente vai ter que afastar os telefones porque está dando interferência. Isso. Aí, é o teu. Era o teu. Pode falar, Duda. Não, não nasci num lar cristão. Nasci num lar bem conturbado, né? Minha mãe era alcoólatra. E o meu padrasto também era alcoólatra. Então... E o teu pai? Meu pai tentou me levar aos 3 anos, né, de idade. Embora. Mas só que sem êxito, né? Eu me segurei no portão, na gradezinha do portão para ele não me levar. Chorei bastante. Fiquei bem traumatizada. Mas tivemos poucos, assim... Eu digo que quase não muito encontros assim, sabe? Tem contato com teu pai hoje? Hoje, não. Não, mas gostaria de ter. Mas é muito complicado, né? Os meus familiares, irmãos, né? Os meus tios, por parte de pai, não compartilham, não querem. Não sei como eles pensam na cabeça deles, né? Se eu talvez vou atrás do meu pai para pedir algum auxílio, alguma coisa, não sei se é isso que eles pensam. Já tentei conseguir um contato dele, mas sem êxito. Então, a minha mãe alcoólatra, convivi com a minha mãe alcoólatra, meu padrasto alcoólatra. Aos 4 anos, eu sofri uma tentativa de estupro, né? Do meu vizinho, que a mãe dele, a dona Lourdes... Não cita nomes. Ela me levava para a igreja, eu acostumava a ficar na casa dela. Ia direto. Aí o filho dela tentou me violentar aos 4 anos de idade. Que idade que ele tinha? Eu acho que ele tinha uns 39. Logo depois, a gente descobriu que ele morreu de HIV. Nossa. Ali eu creio que foi um livramento, né? Porque se tivesse ocorrido alguma coisa, eu podia ter contraído o HIV e... Tu ficaria contaminada. Ia viver com isso pro resto da minha vida, né? Porque isso não tem cura. Só Jesus que pode curar, né? E ele cura mesmo. Nós temos testemunhos de cura, né? De HIV. Verdade. Glórias a Jesus. Daí, aos 4 anos, eu sofri essa tentativa de, né? E continuei. Eu sempre fui uma criança muito perseguida nesta área. Como é que tu te sentia assim? Porque tu tinha 4 anos de idade, né? E uma pessoa que passa por isso... ela se torna agressiva até mesmo, né? Outras se retraem. No meu caso, eu me retraí, né? Eu comecei a sentir mesmo. Até lá eu não entendia muita coisa, mas depois que eu entrei na escola, eu comecei a sentir muito. Então, os professores questionavam por que eu era tão quieta. Conseguiu contar para alguém? Não, eu até nem gostava que eu contasse. Minha mãe, geralmente, quando ficava embriagada, ela sempre contava isso e eu sempre chorava, porque eu não gostava de... Mas tu contou pra tua mãe? O dia do ocorrido, minha mãe estava em casa. Então, ela mesmo
Ah, ela viu. Ela viu que eu sumi do pátio e achou estranho e foi atrás de mim. Aí, graças a Deus, ela tinha um corredorzinho, que eu peguei o corredorzinho, ele me ofereceu uma bala, né? E eu, com toda a minha inocência de criança, fui atrás da bala. Só que eu cheguei lá, não era bala. Então, a minha mãe apareceu ali na porta, me puxou. Foi muito traumatizante em questão, né? Não só da tentativa de violência, mas a minha mãe era muito agressiva. Tudo minha mãe queria resolver na faca. Então, para mim, isso foi bem complicado, bem complicado. Mas eu comecei a sentir mesmo, foi quando eu entrei no colégio. Os professores costumavam dizer que eu era uma criança fora do normal. Eu não falava com ninguém, eu era isolada. E por que tu era assim? Porque tu tinha passado por aquele... Passado por isso e eu até hoje eu peço para Deus, né? Eu não consigo consultar com um médico sozinha, um homem. Eu não consigo estar com um homem sozinha num lugar fechado. Eu sinto que alguma coisa vai acontecer. Eu costumo falar pro meu esposo que é muito difícil para mim eu estar consultando com um homem no posto de saúde, porque por conta disso, né? Eu tenho esse trauma. Então, na escola, eu tinha muito trauma, eu não queria ficar com meninos, não queria meninos perto de mim, não gostava de homens perto de mim. Então, a escola chamou a minha mãe e orientou que me levasse ao psicólogo, né? Chegando lá no psicólogo, ele também não teve êxito em consultar, né? Foi uma mulher que me atendeu, mas eu, muito retraída, não falava, daí ela achou que a solução para mim era eu tomar antidepressivo. Sem ela saber o que tinha ocorrido. Porque eu não falava, eu tinha muito medo de falar, eu não gostava de falar, porque isso me tocava muito lá no fundo, sabe? E quantas pessoas que passaram por isso, quantas crianças que passaram por isso... Ainda passam, né? E ainda passam e não falam. A tua mãe ainda acreditou em ti e te defendeu. Mas tem mães que não acreditam no filho. Tem mães que não acreditam no filho, que não defendem o filho e que ficam a favor do abusador, dependendo de quem for o abusador, né? Então, depois, né, meu padrasto também, como era alcoólatra, ele tinha umas... Eu falava pra minha mãe que eu não gostava de ficar com ele sozinha, né? Que geralmente ela tinha que trabalhar final de semana e a gente tinha que ficar com ele. E ele se embriagava e ele ficava outra pessoa. Ele botava a gente no colo, ficava acariciando e eu, muito retraída, com medo, né? Muitas vezes fugia e tentava me esconder atrás do meu irmão menor, né? Que eu tinha um irmão com ele, eu era um pouquinho mais velha, meu irmão é um pouquinho mais novo que eu. Então, tudo isso afetava, né? Eu creio que tudo isso desencadeou no que ocasionou meus cortes, né? Meu padrasto, ele ficava alcoólatra e ficava bem malicioso, né? Ficava bem... E teve o ocorrido dele ter se deitado com a minha irmã, né? Mas a do meio, que eu sou a mais nova das gurias. Daí ele se deitou com a minha irmã. Sem o consentimento dela. Sem o consentimento dela. Não, eu acho que foi com o consentimento dela. Até então, pelo que eu sei, foi com consentimento, né? Porque minha irmã, desde pequena, causava problema na minha família. Provavelmente ela tem problemas também, ela ainda não é cristã, né? Não. Provavelmente ela ainda tem coisas dentro dela que assim como tu tinha, né? Só que tu agia de uma forma e ela agia de outra. Cada um reage de uma forma, né? Eu conheço uma situação em que uma das irmãs também, ela dormia com o esposo da mãe. Ela traía a própria mãe. Isso Imagina é terrível, só. né? Isso é uma coisa terrível, isso é uma coisa abominável diante de Deus, mas acontece. E a mãe não acreditava. Quando veio tudo à tona, a mãe culpou a filha por estar consentindo desde os 9 anos de idade. Desde os 9 anos de idade, mantinha a relação com o padrasto. E isso é uma coisa assim, abominável diante de Deus. Se você identificar isso, eu falo por quê? Porque como esse vídeo fica no YouTube, muitas pessoas vão assistir. A gente tem visto aí que Deus tem dado crescimento, né? Muitas pessoas têm assistido aí as programações. Então, se você identificar algo assim,
ora, jejua por essa família. Se Deus permite que você saiba, ore, jejue, busque ajuda. Se você passa por isso, busque ajuda. Você não está sozinho. Porque às vezes a pessoa está passando por uma situação, Duda, e não sabe quem procurar. É verdade. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Muitas vezes a gente se oprime, né? Acaba nos culpando, né? Porque o agressor, ele sempre procura colocar a culpa em ti. Às vezes eu digo que às vezes nem coloca, né? A gente mesmo o diabo mesmo já inculca na nossa mente que é a gente que foi a culpada de tudo, né? Eu tenho algo comigo que é assim, ó, eu passei por isso, eu tinha 5 anos de idade também, depois quando eu tinha 11 anos, passei por essa situação. Então, assim, eu tenho algo comigo. Criança, eu não deixo sozinha com os meus filhos. Eu criei de uma forma, assim, bem... Era sempre na minha volta, sempre na barra da minha saia. Sempre, 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 graças a Deus, assim, que Deus me deu condições, né, deles estarem sempre comigo. Então, não deixo sozinhos, não deixo com outras pessoas, não... Hoje sim, né, que hoje meu mais velho vai fazer 21 anos, né, mas nunca... Por quê? Exatamente por causa dessas questões, né. É verdade. Então, a gente sabe que isso acontece, mas a melhor pessoa para guardar, o melhor para guardar os teus filhos é Deus. É verdade. É Deus. Se Deus não guardar a casa, não adianta. Tu vai estar trabalhando em vão. Em vão tu vai estar vigiando. Tu pode estar ali que nem um cão de guarda, né? Se Deus não guardar, não adianta. É verdade. E o diabo, a nossa família, ela é foco de Satanás, né, Duda? Ela é assim, ó, Satanás, ele quer destruir a nossa família, mas o que nós fazemos? Nos escondemos em Jesus, né? Até tu falou do Salmo, né, se tu quiser ler. Eu costumo dizer que o Salmo 40 é o meu salmo, né? Que no tempo que eu estava em aflição, eu me recordo muitas vezes que eu clamava a Deus. Por que acontecia aquilo comigo? Se eu nasci só para sofrer, eu costumava falar assim comigo. Senhor, eu nasci só para sofrer. Será que a minha vida vai ser só essa mesmo? Então eu costumo ler o Salmo 40, eu falo que é o meu salmo. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca. Aleluia. É isso que Deus fez comigo. Pôs um novo cântico na minha boca e firmou meus pés na rocha. Glória a Jesus. E quantas pessoas, Duda, que nesse momento estão passando por esse momento de aflição, pensando, eu nasci só para sofrer. Mentira do diabo, né? Eu nasci só para sofrer. E a Bíblia diz sobre o vaso de honra e de desonra, né? Até depois, assim, tu cristã, quando tu sofre quando tu não teve aquele encontro real com Deus e tu não conseguiu entender ainda as coisas de Deus, e acontece algo terrível na tua vida, tu pensa, mas tudo dá errado na minha vida mesmo, assim, né? É eu sou um vaso de desonra. E eu já conversei com algumas pessoas que têm isso. Eu acho que eu sou um vaso de desonra. Não é, não. Mentira do diabo. Mentira do diabo. Repreende esse pensamento. Esses dardos, né, lançados. Olha só, a irmã Fátima Souza, ela está dizendo aqui, orar muito pelas crianças, que o Senhor as proteja, livrando de todo mal. Na minha família teve situação semelhante com sobrinha e minha irmã. Foi a favor do esposo, padrasto. Terrível isso. Aqui a Rosa Elaine disse, eu também fui sequestrada com 7 anos e mesmo adulta sentia isso por muitos anos. Pai, mãe, cuida do teu filho. Até a Duda... Eu digo, Duda, cuida do Isaac, te gruda nele, Duda. Não desgruda do teu filho, irmãos. Não deixa o teu filho solto por aí. Você que tem filho pequeno, não deixa teu filho solto por aí. Tu pode ser, tu não sabe, tu não conhece, tu não sabe o que aquela outra pessoa está pensando. Um dos meus filhos passou por abuso com 4 anos de idade, com o enteado do pai dele, imagina só. O enteado do pai dele. O guri tinha 3 anos a mais. Quem é que ia dizer que aquele guri ia fazer aquilo com meu filho? Como, me diz? Aí foi para psicólogo e eles disseram, foi uma brincadeira de criança. Só que aquilo traumatizou ele. Então, assim, cuida das brincadeiras que ele tá brincando com outras crianças. Cuida do teu filho, em nome de Jesus. Tu não sabe os traumas que essa criança vai carregar no futuro. São muitos, né?
Infelizmente, tem pais que pegam o filho e larga ali e vai. E não, meu Deus, eu fico horrorizada porque eu passei por isso. Eu vi dentro da minha casa isso acontecer. Claro que não foi dentro da minha casa, né? Ele estava na casa do pai. Mas eu vi isso acontecer. Então, pais, cuidem dos seus filhos. Não deixem... Ai, vai na casa do fulano, dormir na casa do fulano. Não deixa ir. Só se tu... Olha... Meu Deus do céu. Minha opinião... Minha opinião, né? Um conselho. E é um bom conselho. Porque ontem eu ouvi uma frase que eu guardei. Eu guardei essa frase. É melhor tu ser severo demais na doutrina do que tu ser um pouquinho largo na... Eu prefiro ser severa demais na doutrina e guardar mais do que deixar a porta um pouquinho larga. Porque eu não vou perder guardando a palavra. Eu não vou perder sendo cuidadosa. Eu não vou perder. Eu só vou ter a perder se eu não cuidar. Verdade. Cuidem os seus filhos, irmãos. Cuidem. Meu Deus do céu. Nem sei por que foi para esse lado, né? Mas, glória a Jesus. Quem sabe alguém está ouvindo, precisa ouvir isso. Cuide do seu filho, cuide da sua filha. Porque esses traumas, eles ficam pro resto. Foi uma vez que aconteceu isso contigo, Duda. Ali quando tu tinha 4 anos e Com aquilo 4 já anos, destruiu a tua infância. Foi terrível. Tira toda a alegria da criança. Aconteceu isso comigo, eu tinha 5 anos, me tirou a alegria, eu tinha medo. Quando chegava um homem perto de mim, eu tinha medo, parecia assim que ele ia me fazer mal. E isso destrói, não tem necessidade do teu filho passar por isso. Cuida do teu filho, cuida da tua filha. Glórias a Deus. Duda, e aí? Meu Deus, o horário vai passando, que é uma beleza. Eu não posso esquecer que termina 10:50, né? E depois ali, Duda? Então, no decorrer, a minha mãe, eu ficava com meu padrasto. Depois minha mãe arranjou uma senhora para cuidar da gente. E a gente foi para aquela senhora. Só que a gente almoçava ao meio-dia. E a 1h chegava o filho dela. E ela ia dormir. Eu nunca falei isso pra minha mãe. Talvez ela esteja ouvindo, vai ser a primeira vez que ela vai ouvir. E ali, mais uma vez, eu comecei a sofrer. Eu comecei a sofrer de novo tudo aquilo que eu tinha passado aos 4 anos de idade. Com 7 anos de novo, eu tava revivendo aquilo. E eu fiquei com aquilo tempos. E eu nunca falei pra minha mãe. Talvez isso vai ser a primeira vez que ela ouvi que eu passei por isso depois de novo. Me perdoa, mãe, por não ter te falado. Mas era muito complicado pra mim falar de novo. Eu não sei se ela ia acreditar em mim, porque essa ela não viu. Ela tinha a pessoa como amiga da família, né? Então... eu nunca quis falar isso pra ela. Então, depois dos 7 anos, começou de novo. Até eu sair de lá de novo, desse lugar. Aí depois só foi ladeira abaixo. Como é que tu agia na hora de ir pra lá? Tu pedia pra tua mãe pra te não ir? Não falava nada. Ficava quieta. E os teus irmãos? Eu tinha um irmão que tava junto comigo, que ia ali, mas também dormia ao meio-dia. Eu não costumava dormir. Nunca tive esse costume de dormir ao meio-dia, né? Nunca tive. Então, eu ficava sozinha. Eu ficava no pátio e chamava, né? Chamava e me botava em cima de uma mesa e... Mas, olha só que coisa. É muito importante... É muito importante você... Por isso que a gente fala, né? É muito importante você cuidar o seu filho, porque isso fica marcado, Duda, como uma ferida. E só Deus pra curar, né? E aí, tu te sentia culpada porque pensava assim, comigo de novo, o problema sou eu. O problema não é outra pessoa. Porque até então, né? Antes de eu ficar, meu padrasto... Eu tinha um vizinho também que fazia... Ele não chegou a me violentar, mas ele me mostrava as partes íntimas dele pelo vão da casa. Que eu costumava... Tinha uma pedra no meu pátio, né? E eu costumava sentar lá pra brincar com as minhas bonecas. E ele ficava ali. Então eu pensava assim na minha cabeça: eu sou perseguida, só pode ser. É só comigo. A culpada sou eu. A culpada sou eu. É só comigo que acontece de novo? Sempre isso? Sempre eu vou ser perseguida? Aí... Depois do ocorrido, saí, comecei a ficar sozinha em casa de novo com meu padrasto.
Que idade tu tinha? Aí eu já tinha uns 12 anos. E do teu padrasto, tu nunca contou nada pra tua mãe? Do meu padrasto também nunca contei, nunca cheguei a contar pra minha mãe. Ela sabia que ele era alcoólatra, mas ela não sabia desse comportamento dele, né? Isso que ocorreu com a minha irmã foi bem mais depois, né? Que daí talvez eu acho que ela sentiu, né? Que daí eles terminaram, né? Aí eu conheci uma pessoa, um menino. Comecei a namorar, ele pediu autorização para os meus pais, que eu considerava meu padrasto como meu pai, né? Sim. Porque me criou. Aí ele pediu autorização pro meu padrasto para se relacionar. Foi lá tudo certinho. Aí até então eu não ia para casa do menino, né? Não tinha nada assim de ir para casa do menino. Aí depois que minha mãe se separou, daí abriu as portas, né, para eu sair, fazer as coisas erradas. E até então ele tinha aquela coisa com ele, mas ele era muito protetor. Então lá quando ele se separou da minha mãe, a gente morava até no mesmo pátio, era aluguel. Depois, né, que minha mãe tinha casa própria e depois a gente foi morar de aluguel. Aí, então, abriu as portas para tudo, né? Daí eu comecei a ter relação com essa pessoa e então eu achei que seria pro resto da vida, né? E essa pessoa eu vou ficar pro resto da minha vida. Aí, aos 13 por 14 anos, essa pessoa chega com uma notícia para mim, que ela tinha estado com outra pessoa e a pessoa estava grávida, então a gente teria que terminar, porque ele teria que assumir o filho. Tu tinha 13 anos. 13 anos. Era uma criança, né, Duda? Era uma criança, e já no mundo, né? Assim... Então, minha mãe trabalhava e deixava a gente, assim, por conta. Depois, né, que chegou Não é uma culpa certa... da mãe, né? Porque não, a mãe não tinha é culpa que da trabalhar. Minha mãe tinha que trabalhar para sustentar eu e meu irmão, né? Então, claro que o pai dele ajudava, mas tinha eu, né? Então era uma coisa muito difícil. Ela tinha que sair para trabalhar. Minha mãe saiu de casa também com 15 anos. Ela saiu do interior e veio para Porto Alegre para trabalhar. Trabalha até hoje na casa dessa família. Então ela tinha que sair para trabalhar. E deixava a gente, depois começou a deixar a gente por conta e ela se afundou mais no álcool. Então ela saía todo dia para beber. Todo dia. Todo dia minha mãe saía para beber. Aos 14 anos eu presenciei a minha mãe também sofrer com uma desilusão amorosa e tentar cometer suicídio. Eu achei que eu ia perder minha mãe ali. Parece que ela não via mais nada. Ela não tinha amor pela gente. Era a gente gritando para ela não fazer aquilo, porque a gente amava muito ela. A minha mãe tinha os defeitos dela, mas a gente amava muito ela. Ela nunca falou assim pra mim, eu me lembro, que me amava. Só depois que ela se converteu, eu ouvi um "eu te amo" da minha mãe. Aleluia. Pra mim aquilo foi tremendo, porque eu nunca ouvi a minha mãe falar que me amava. Eu sempre achei que ela me odiava. Ela odiava ter filho, a gente era um peso pra ela. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Já meu irmão teve outra, né, reação diferente da minha. Ele já era mais querendo explodir, né? Era bem ao contrário. Então aí a gente, com os 14 anos, eu presenciei minha mãe tentando cometer suicídio por causa de um homem. Aí tudo isso foi gerando em mim, né, uma coisa. Eu disse assim, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu não tenho quem descontar, eu vou ter que descontar em mim mesmo. Aí, com os 14 anos, eu decidi ser roqueira, né? E comecei a frequentar esses lugares, ia para a Redenção todo domingo, me alcoolizar. E isso também, então, daí em diante, eu comecei a cortar meus pulsos, dizendo, eu vou ter que tirar minha vida de alguma forma, eu não tenho mais para que eu viver. Eu, com 14 anos, para que eu vou viver? E daí eu costumava dizer que a minha mãe me via, ela me via assim, mas era oi, tchau, não, né? A gente não se parava para conversar como mãe e filha. Não sentava para conversar. Aí comecei a me cortar e eu tinha uma luva que vinha até essa altura aqui do braço e eu cortava meus braços e eu acho que ela nem sabe que eu me cortava também. E eu botava aquela luva para esconder os cortes. Ninguém sabia.
Mas todo dia eu ia lá e dava uma passada de faca tentando acertar a veia. Eu disse, Senhor, eu vou me matar. Tem que vir uma voz e dizer assim pra mim, tu não presta, tu nasceu pra sofrer, tu nasceu pra sofrer. E aí eu comecei a me cortar. Daí, E Deus? Tu ouvia falar de Deus? O que tu sabia de Jesus? Eu só tive uma base da fala de Deus dessa senhora, né, que me levava pra igreja. Ela é falecida hoje, eu creio que eu estar aqui, eu fui o motivo das orações dela, porque ela me levava quando criança nas escolas bíblicas, infantis, ela sempre estava lá. Depois disso, minha mãe se afastou, né, por conta do filho dela, vendeu a casa e fomos morar de aluguel. Não tivemos mais contato, nunca mais tivemos contato. Daí, no ano passado, eu descobri que ela tinha falecido. Então, eu costumo falar que... Tu falava com Deus, tu dizia assim, Deus, eu não quero mais viver. Não quero mais viver. O Senhor me formou só pra me sofrer. Eu falava tu sentia, às vezes, raiva de Deus? Isso eu nunca senti. Eu via uma voz no meu ouvido que era o diabo dizendo que eu tinha que ceifar minha vida, mas eu sempre calava. Eu culpava, muitas vezes eu culpei Deus. Raiva não senti, mas muitas vezes eu culpei Deus de ter me feito. Pra que o Senhor me fez? Pra mim viver desse jeito que eu vivo? Aí, aos 14 pros 15 anos, comecei a me cortar. E bebia, bebida, ia pra esse lugar, me alcoolizar, todos os domingos. Minha mãe não dava a mínima importância, né? Nunca estava em casa. Quando estava em casa, ela estava no bar. Então, ela não dava bola. Aí, aos 15 pro 16, eu fui pro Parque Marinha caminhar, que eu caminhava sem rumo, né? Eu ia assim e queria ficar sozinha. Eu sempre fui muito sozinha. Não que a mãe dela fosse má. Não que a mãe dela... Mas a mãe dela também tinha os problemas dela e a maneira de descontar os problemas da mãe dela era esse. Mas a tua mãe sempre te amou, com certeza. Só que ela... O que acontece? Ela estava focada nos problemas dela, tentando... A tua maneira de descontar a tua dor era te cortando. A maneira dela de descontar a dor dela era bebendo. É verdade. E tendo outros relacionamentos, né? Que nunca dava certo com ninguém. Aquela questão da carência, não consegue ficar sozinha, arruma um aqui, arruma outro ali, e não dá certo, porque não vem de Deus. É verdade. Então, eu comecei a ter o exemplo dela, né? De querer ter relacionamento. Eu tenho que estar com alguém também. Eu tenho que ter alguém. Aí, com 15 anos para 16, eu conheci uma pessoa no Marinha do Brasil ali, né? E comecei a conversar com essa pessoa. Não deu nem um mês. Eu me juntei com essa pessoa, com 15 para 16 anos. Fui morar. Fui levando aos pouquinhos. Eu me lembro que era um dia dos namorados e eu já me mandei para casa dessa pessoa. Aí, com o decorrer do tempo, comecei a trabalhar. Isso foi em 2013. Comecei a trabalhar. Fiquei trabalhando e convivendo com essa pessoa. Logo depois, essa pessoa começou também a se afundar no álcool, né? Ela já era alcoólatra, mas ela era aquele alcoólatra que depois de um tempo ela se mostrava quem era, né? No começo era mil maravilhas. A maioria... O diabo, ele sempre vem assim, né? Ele vem bem queridinho, bem... Imagina só, ele se disfarça de anjo de luz. Imagina só. Tu dá só uma pausa aqui, ó, o comentário da irmã Tatiana Jardim. Ela diz assim, ó, irmã Tatiana lá da Berceba, Ponta Grossa. Que testemunho, hein? Misericórdia, Jesus. Glória a Deus por essa transformação de vida. Deus do impossível operando. Aleluia. E a irmã Rosa Elaine, ela diz, é normal as crianças terem medo de contar. Minha sobrinha passou por isso também com 5 anos, enquanto a esposa dele dormia depois do almoço e minha mãe também dormindo. Eu fui falar tudo o que passei depois de adulta. Eu tinha vergonha de tudo, por isso tentava suicídio por anos. Que coisa, né? E muitas pessoas passam por isso. Muito. E tu tem vergonha de falar. Duda, um dia eu tive uma situação dessas na minha família, da pessoa se cortar. E um dia eu estava orando por ele. Eu disse, meu Deus, por que ele faz isso, Senhor? Meu Deus, por que isso? E eu acordava de manhã, ele estava com os braços tudo cortado, né? Um dos meus filhos, né? E aí eu disse assim, fui orar. Eu disse, Deus, por quê? E aí Deus falou comigo. Deus disse assim, a dor dele, a dor da alma dele é tanta que a maneira de descontar é ele sentindo dor no corpo físico. É a maneira de aliviar a alma dele. É ele sentindo a dor no corpo físico. E mesmo assim, olha só, orando, jejuando por ele, ele teve que ter um encontro com Deus.
ele teve que ter um encontro com Deus. Enquanto ele não teve esse encontro com Deus, ele não conseguiu parar. É muito complicado, né? Eu costumo falar. A gente quer descontar na gente, não quer trazer problemas para as... Eu costumava pensar assim, eu não quero trazer problema para minha mãe. Tanto que ela não sabia que eu me cortava, eu escondia, procurava esconder, né? Então, ela nunca soube que eu me cortei. Ela nunca viu. E eu nunca deixava meus braços à mostra. Aí eu saí de casa, fui morar com essa pessoa alcoólatra, eu comecei a trabalhar. Aí o meu primeiro passo de fé foi ir à igreja, né? Comecei a frequentar uma igreja liberal. E lá eu comecei a buscar uma ajuda, me batizei, né? Nessa igreja. E comecei a buscar uma ajuda. Só que com o decorrer do tempo, essa pessoa começou a dizer que eu tinha um relacionamento com o pastor. Então, para evitar problemas dentro do meu lar e nesse relacionamento, eu saí da igreja. Não fui mais. Eu ia todo domingo, sempre estava lá. Daí, inclusive, esse pastor me deu um cartãozinho. Daí ele viu o cartãozinho dentro da minha bolsa, sabe? Eu estava tentando procurar ajuda de alguma forma. E ele viu esse cartão na minha bolsa e ele disse que nunca tinha visto alguém receber um cartãozinho de um pastor com o telefone dele. Que eu estava tendo um caso com o pastor. Daí, então, eu saí da igreja. Eu creio que ali era um trabalhar de Deus. Me batizei, né? Mas só que daí eu afastei. Não fui mais, não quis mais nada e continuei convivendo com essa pessoa. Aí fui morar para perto da casa da minha mãe com essa pessoa. E eu creio que ali Deus já começou a agir. Deus já tinha um propósito, tinha uma pessoa ali que Deus ia usar no pátio da minha mãe para me levar para a presença do Senhor. Nós temos mais 7 minutos, Duda. Vou resumir bem rapidinho. Então, eu fui para ali, o término desse relacionamento foi muito complicado, que ela não aceitava. Ou eu era dele ou não era de mais ninguém. Aí fui para casa da minha mãe, ali eu conheci o meu atual esposo, né, o Márcio. E ele me convidou para ir num culto. E eu fui, isso era em 2016. Fui, achando que não ia ser só mais um culto, né? Aí eu chego na presença de Deus, choro. Eu me lembro que era um culto da juventude. Glória a Deus. Chorava. Deus e o irmão perguntaram, quem é que quer aceitar Jesus? Mas eu não esperei nem ele terminar de falar e eu fui. Eu quis aceitar Jesus, né, como único Salvador. Aí começou todo o processo, né? Fui batizada com o Espírito Santo. Aleluia. Tive um encontro muito lindo com Deus ali, e aí ali eu vi que Deus me amava, que Ele nunca me abandonou. Aleluia. Aí um dia eu fui abrir minha Bíblia e justamente eu abri no Salmo 40. Aleluia. É o meu salmo. Eu costumo dizer que é o meu salmo. Ali eu tive encontro com Deus. Deus começou a trabalhar na minha vida, né? Nesse relacionamento também começava a me cortar. Nesse anterior, não nesse agora com o Márcio. Mas daí ali eu tive um encontro muito lindo com Deus, então eu vi que tudo que eu fiz era tudo errado. E eu pedi muito perdão para Deus por tudo que eu carregava ainda, né? As sequelas. Muito difícil abandonar sequelas. Então eu carregava sequelas, ali Deus foi me limpando, ainda está me limpando, né? Porque ainda tem algumas sequelas que é não conseguir ficar com um homem só. Só Deus. Só numa sala, assim, eu tenho que ter uma mulher junto comigo ou tem que ter alguém comigo, eu não consigo. Para mim, pré-natal foi muito difícil para mim fazer também do meu menino Isaac, que é um milagre também, né? E ali Deus foi trabalhando e eu, hoje, pela misericórdia do Senhor, desde 2006, não me afastei da presença dele. Glória a Jesus. Estou aqui firme, querendo fazer mais por ele, porque o que ele fez por nós lá na cruz, né? Eu costumo dizer que é muito pouco que a gente faz por Jesus. É muito pouco que a gente faz. Eu quero fazer sempre mais e mais para Deus. Então eu me entrego de todo o meu coração para o Senhor. Aleluia. E falo para você, se você está passando por isso, está se sentindo culpada de alguma coisa, é mentira do diabo. Vem para a presença de Deus. Deus vai te libertar, vai te curar de toda essa amargura, de todo esse trauma. Ele pode fazer. Ele fez na minha vida, ele pode fazer na tua também.
basta crer. Duda, olha só, a Fátima Souza disse assim, ó, que testemunho, o inimigo é astuto. Só o amor incondicional de Deus por nós. Voltei no passado, é bem assim. Cuidar das crianças com mais desconfiança dos que as rodeiam. Vivenciei isso. Aqui também a Roselaine Barcelos, meu sobrinho passou por isso com o pai. Então não importa se é menino, se é menina, existe o risco. Se ele contasse para a mãe, o pai prometia matar a mãe e a irmã. Hoje ele tem uma revolta, só conseguiu contar para nós com 24 anos e se envolveu nos vícios. Olha só. Aqui o irmão Paulo Jair diz assim, ó, Deus vai alcançar a vitória completa para você, minha irmã. Aquele que te chamou é fiel, é verdade. Glória a Deus, eu creio. E eu creio que assim, ó, Duda, eu creio, os irmãos já sabem um pouco do testemunho da gente também, né? Eu creio que assim, ó, tudo que a gente passa é pra gente aprender algo e ajudar. A gente vai sendo moldado, né? Não era a vontade de Deus que a gente sofresse, não era a vontade de Deus que sofresse. Porém, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundará a graça. Então, hoje tu tem a graça de Deus para alcançar pessoas que passam por essa mesma situação. A Bíblia diz que com o consolo que fomos consolados, consolaríamos a muitos. Hoje tu consegue entender as pessoas que passam por isso. É verdade, eu costumo dizer, né? Eu li num livro, esses dias eu estava lendo o livro, e no livro dizia que a gente tinha que ser agradecido por tudo que a gente passou. Porque ali era Deus trabalhando e moldando a gente. Então a gente tinha que agradecer. Então hoje eu agradeço a Deus. Eu falo, Senhor, eu te agradeço por tudo que eu passei. Porque se eu não tivesse passado por isso, eu não poderia, né? Tu não ia ter como falar, tu não ia entender as pessoas. Não ia entender. Deus permitiu tudo que Ele permitiu. Eu agradeço muito a Deus por isso. E hoje estou, né, com o meu presente, que eu costumo falar que o meu esposo foi um presente que Deus me deu. Porque ele foi usado para me trazer para a presença de Deus e, no fim, a gente acabou casando. Eu não esperava que a gente fosse casar, né? Mas Deus é tão bom que me presenteou com meu esposo, ele me alcançou e ainda ganhou uma esposa. É muito Glória bom. a Jesus. Irmãos, estamos chegando aí no final dessa programação. Hoje, 18h30, nós vamos voltar. Vai ter o testemunho aí do irmão Francisco e da irmã Rejane, então não perca. Aqui, ó, só encerrar aqui, a irmã Roselaine Barcelos disse, muito triste, o pai não era crente, esperava nós ir para a igreja para cometer os abusos. É sério isso, porque nunca desconfiamos. Nunca desconfiados. O pai dele abandonou a família faz anos. As mães observem seus filhos. A Elisandra diz assim, e olha aí onde vocês duas estão, ambas com testemunho forte, tremendo, trabalhando para Jesus no ombro amigo. É verdade, Glória a Elisandra a Deus. falou. A Elisandra, que é a nossa missionária virtual também. Ela é a Duda, né? A Duda. É verdade. Glória a Deus pela vida de vocês. Então, você que se identificou com essa programação, que conhece alguém que já passou por isso, vai lá e compartilha esse link com essas pessoas. Não importa se você vai assistir depois, né? Vai ficar aí no canal, compartilha. Para que essas pessoas que estão passando por isso saibam que Jesus é a solução. Jesus é a solução para todos os teus problemas. Jesus pode absolutamente tudo. Jesus cura a pior ferida. Aleluia. Jesus, ele limpa aquilo que parece que não tem limpeza, tá podre. Tu pensa assim, deu, acabou, não tem mais jeito. Tem jeito sim. A Duda e outras pessoas buscam a solução se cortando. Tem gente que busca nas drogas. Às vezes tu não entende uma pessoa que usa drogas, mas é o refúgio dela. A tua mãe, o refúgio dela era a bebida. Então tem pessoas que o refúgio é outro. Cada um usa um refúgio para fugir daquilo ali, para sair da sua realidade. E nós estamos aqui para ajudar essas pessoas, para resgatar essas almas que Satanás já tem. Certamente, Duda, tu achava que acabou. Tu falou que não tinha outro jeito, que tu tinha nascido para sofrer. A solução e era que o final morte. era só a morte, olha só. E se ela morresse, ela ia pro inferno. Eu achava na minha cabeça que eu ia pro céu, né? Mas depois que eu me converti, eu vi que eu ia queimar no inferno. Se eu tivesse tirado. Eu creio que ali foi o agir de Deus mesmo, não permitir que a minha alma fosse lançada no inferno. Exatamente. Exatamente. Mas assim, ó, as pessoas, elas não têm noção. O céu é real e o inferno também é real. E o inferno, se a pessoa comete suicídio,
Ela está destruindo o templo. Meu Deus do céu, misericórdia. Olha, que você que está assistindo essa programação, se você tem esse tipo de problema, saiba que Jesus Cristo é a solução. Nos procura, nós queremos e podemos te ajudar. Nós queremos e podemos te ajudar. O Ombro Amigo Restaurando Vidas ajuda as vidas a serem resgatadas. Nós ajudamos pessoas que acham que não tem mais saída. É essas pessoas que nós ajudamos. Aleluia. E a Duda faz parte desse exército. E vai dizer, Duda, a cada reunião ali, Deus te cura mais um pouquinho. É ou não é? É verdade. É incrível. Quanto mais tu trabalha para Jesus, mais Jesus cuida de ti. E convidamos você, né? Se está com algum problema, com dependente químico, com qualquer outro problema, venha procurar a gente. Ali eu tenho irmãos cheios do amor, cheios do Espírito Santo para te orientar. Para te ajudar nos teus dilemas, nos teus problemas. Nós estamos aqui para isso. Glórias a Jesus. Glória a Deus. E tem uma novidade. Tem uma novidade que eu vou contar agora. Meu Deus, já passou o horário. Sábado agora, irmã Duda, nós teremos capacitação lá em Tapes. Oh, vamos glória. ter mais um núcleo do Ombro Amigo Restaurando Glória a Deus, Vidas, aleluia. lá na cidade de Tapes. Continuem orando por este trabalho. Precisamos de oração. Precisamos de oração. Se você puder tirar um dia de jejum, pelas equipes, pelos líderes, principalmente pela liderança, irmão Paulo Tadeu, irmã Adriana, sua esposa, também o pequenininho, o Emanuel. Orem pela liderança, pelos líderes de núcleos e pelas suas famílias, porque não é fácil. A guerra é terrível e somente Deus para guardar. Claro que eles também estão guardados em Deus, né? Mas a oração do justo tem muitos seus efeitos. Vamos encerrar, Duda, que a gente já ultrapassou. Ai, meu Deus do céu. Glória a Deus. Vamos encerrar, então, com paz, oração e união. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Ele é a vida, é verdade,